Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje vamos para a nossa aula sobre regularidades. Eu sou a professora Rosânia, que vocês já conhecem, e eu, a professora Nilma. Então, hoje nós vamos precisar do material, o nosso caderno ou alguma folha para anotar, que vocês quiserem anotar na folha, e o lápis e a borracha. Como esse material já deve estar em cima da sua mesa, nós já poderíamos começar. Mas vamos ser bonzinhos e dar um pouquinho de tempo para quem ainda não se organizou. Pequenininho. Bem rapidinho, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Agora, então, que o material já está sobre a mesa, vamos relembrar o que vimos na aula passada. Nós trabalhamos com as peças do Tangram, lembram delas? Isso mesmo, e vimos figuras congruentes. E trabalhamos as figuras congruentes. Lembram que são figuras congruentes? Que são mesmo figuras congruentes, professora Rosânia? Que tem a mesma cor. Não tem a mesma cor. A cor pode ser a mesma, mas não é precisa. Aquilo que define congruência. Exato. Os lados têm que ter a mesma medida e os ângulos também. Exatamente. Lembram disso? Tinha uma tarefinha? Tinha uma tarefa. Você fez? Vamos rever então? Vamos corrigir essa tarefinha bem rapidinho? Isso, lembram que a gente fez até uma figura congruente, cortou no meio certinho, 2 retângulos. Isso, mostramos figuras congruentes e não congruentes, né? E demos uma tarefa em cima daquele Tangram que você tinha feito com a gente. Então vamos lá ver. Lembram da tarefa? Usando as peças do Tangram, identifique um par de triângulos congruentes entre si e um par de triângulos não congruentes entre si. Contorne as figuras no seu caderno, desenhando-as em um quadro. Vamos lá então? Começamos então com o primeiro par de figuras congruentes. Nós temos aqui os 2 triângulos maiores. Eles são congruentes entre si porque eles têm a mesma medida dos lados e dos ângulos. Certo aí? Agora eu vou pegar outros 2 triângulos que não são congruentes entre si. O médio e o pequeno. Eles não são congruentes entre si porque eles não têm o mesmo tamanho nos lados, a mesma medida nos lados. Até aí tudo bem? Vamos para o segundo exemplo então. Eu poderia também ter colocado os 2 triângulos menores como sendo os 2 triângulos congruentes, porque eles têm a mesma tamanho nos lados, a mesma medida e a mesma medida nos ângulos. Eles são congruentes entre si. Agora, o par não congruente, eu teria o triângulo médio e o triângulo grande. Eles não são congruentes entre si. Tudo bem até aí? Ótimo, então. Esses eram os pares de triângulos que poderíamos ter respondido na nossa tarefa. Conferiu? Não congruente também podia ser um pequeno e um grande. Poderia também. Eu poderia ter pego também o pequeno e o grande, que também não seriam congruentes entre si. Isso, certo? Congruente só tem 2 pares. Só os 2 grandes ou os 2 pequenos. Mas não congruentes ainda pode ser outros. Então, se você fez algum desses, ótimo. Perfeito. E então, hoje temos novamente uma história curtinha, mas que também tem uma lição, tem uma moral. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje com a historinha? Vamos lá, vamos prestar atenção na nossa história. Como vermos realizados os nossos desejos? Será que tem uma receita? Vamos ver? Estava eu olhando o velho João, entretido em varrer as folhas secas do seu jardim. A área era grande e o velho caprichava em não deixar nenhuma folha no gramado. João, disse eu sorrindo, que maravilha se você pudesse, só um desejo seu, ver todas essas folhas de repente empilhadas no monte.
Eu posso mesmo, disse o velho prontamente. Se você pode, vamos ver, desafiei. Folhas, juntem-se todas, disse o velho numa voz de comando, e lá continuou limpando a relva, até que as folhas ficaram juntas num só monte. Viu? Disse-me sorrindo. E este o melhor meio de vermos realizados os nossos desejos. O incidente calou-me no espírito. Mais tarde, ao estudar a biografia dos cientistas e de todos aqueles cujas obras nos parecem, por vezes, milagres verdadeiramente sobre-humanos, descobri que adotavam geralmente o sistema do velho jardineiro. Todas as suas realizações resultam do fato de que esses homens, desejando fortemente chegar a certo objetivo, nunca cessaram de lutar por alcançá-lo. E aí, o que vocês acharam? Viram a receita? Existe uma receita. Existe. Não podemos desistir, né? Exatamente. Isso se chama persistência. A pessoa, aquilo que você quer, você deseja, você vai ao encontro daquilo, você vai fazer todas as formas para conseguir aquilo, você está sendo persistente. Bem isso. E você é persistente? Você sabia que até para aprender nós precisamos de persistência? Precisamos, não podemos desistir. Você corre atrás daquilo que você sonha. De agora em diante, vocês estão crescendo cada vez mais, tem que correr atrás dos sonhos da gente. Você até poderia, fazer uma lista. O que eu quero ser quando crescer? Vamos lá, eu quero ser bombeiro. O que eu preciso ser para ser bombeiro? O que eu preciso aprender? Como é que precisa estar meu corpo, né? O que eu preciso? Porque o bombeiro tem que ter uma resistência física, né? Bem isso. Tem que ter conhecimentos, né? Um médico, né? Um engenheiro. Ou um professor que nem a gente. Muito importante essa profissão, né? Todas as profissões precisam de um professor. Nós duas gostamos muito de ser professoras. Nós amamos dar aula. É verdade. Quando uma tarefa é difícil, você desiste logo? Eu não. Às vezes a gente desanima, porque a gente acha muito difícil. Mas a gente respira, dá uma voltinha, começa de novo, porque consegue resolver. Bem isso. Às vezes a gente desanima, mas não pode. Dorme uma noite, no outro dia começa de novo. Lá vamos nós, né? Porque o cansaço, às vezes, deixa a gente um pouquinho meio fraco para pensar, né, professora? Bem isso, mas aí a gente dorme no outro dia, já tá bem e já corre atrás do que a gente quer. Então, como a professora Nilma já disse, para aprender a persistência é necessária. A gente tem que fazer de novo, às vezes a gente não gosta. Você, será que é persistente? Nós trouxemos um desafio. Então vamos ver se você consegue resolver esse desafio. Se você conseguir, eu sei que consegue. Se você é persistente para resolver até o final. É isso aí. Não desistir. Vamos lá, então? Claro que a gente vai ter que dar um tempo aqui. Talvez para alguns o tempo não seja tão grande. Mas tente fazer nesse tempo. Se não der tempo, não tem problema. O importante é não desistir. Isso. É tentar. A gente tem que perceber que mesmo que a persistência se faz necessário. Alguns têm mais facilidade, então eles conseguem mais rápido. Outros precisam trabalhar mais, mas não quer dizer que não vão conseguir. Exatamente. Eles só precisam de um pouquinho mais de esforço, que também consegue. E como aqui a gente não sabe como é que você está terminando, aí a gente às vezes de repente algum não terminou bem. Não precisa se preocupar, ok? Vamos então ver o nosso probleminha? O nosso desafio hoje? Vamos lá. As vagas deste estacionamento foram marcadas por números que seguem a uma determinada sequência. Observe bem os números. Quais são os números das vagas em que os carros estão estacionados? Será que é a letra A, 465 e 125? Ou será que é a letra B, 445 e 125? Não, pode ser a C, 445 e 85. Mas ainda tem a opção da D, 120 e 85. Você vai conseguir prestar atenção, você consegue. Com certeza, olhem lá. Vamos lá escrever, claro, não preciso escrever tudo que nem sempre. A gente vai colocar a data, né? E
responder essa pergunta. Lembrem-se, a pergunta é importante que esteja copiada. Não precisa desenhar todo esse estacionamento, não há necessidade, mas coloquem os números para que depois vocês consigam ver o que fizeram, né? Isso é muito importante. Se você anotar só os números um ao lado do outro, Isso, né? Separando-os, né? Porque com tracinho. Deixa um espacinho aqui para esse carro e aqui também. E daí, veja como que você vai encontrar esses dois números, ok? Vamos dar um tempinho? Então, conseguiram resolver? Vamos verificar como que encontramos essas respostas? Vamos lá, professora Rosane? Na verdade, temos vários caminhos, né? Temos. Você pode ter várias usado formas. um deles, tá? A gente sabe que tem uma regularidade. Uma coisa que... Uma sequência de já no enunciado, né? Isso. Uma sequência. Os números não são quaisquer. Não. Eles têm só uma resposta possível. Mas para achar, vocês devem Existe ter uma achado. regra para colocar esse número aí. Isso. A gente vai ter que fazer algum cálculo. Então, ele fez uma subtração. Ele fez Quando falamos de diferença, usamos a subtração. 925 menos 805 deu 120. Só que aqui diz sequência. Aí eu tenho que ver, mas será que isso funciona pro outro? Daí ele fez outra Será que subtração. do 805 para o 685 também é 120? Não é que é 120? Não é que é? Então, Será vamos que ver. é essa a sequência? Vamos ver a terceira. Também deu 120. 685 menos 565 também dá 120. Será que é em Agora. todos? Mas alguém achou isso? E agora? Bom, agora não dá pra fazer porque eu não sei qual é. Eu poderia fazer. Porque Poderia. ele podia pensar assim, ó. Eu quero fazer a mesma coisa. 565 565 menos 120. Será que é isso que eu tinha que fazer? também, professora Rosânia. Vamos ver. 5, 4, 4. 445. Ah, tem na resposta. Tem Até 445. Tem duas duas vezes. respostas, 445. Mas não foi esse cálculo que foi feito antes. Antes a gente fazia 565 menos o número que eu agora não sei, que era para dar 120. Será que colocando 445 dá certo?
Vamos ver. 5 menos 5, 0. 6 menos 4, 2. 5 menos 4, 1. 120, professora Rosânia. Deu certo. Deu certinho. Foi isso que você fez lá na tua casa? Não sei, né? Não posso ver. Infelizmente a gente não pode ver. Pois é. Mas o Ed fez isso aqui também. O professor Ed Carlos fez assim. Então vamos ver o outro. Agora, 445 menos 325 deu 120 também. Também. Encontramos realmente a nossa regularidade. Ó, professora já Rosânia. sabemos que é letra C ou letra B. Eu sei que você lá em casa já tá dizendo é tal, porque você já achou, né? É verdade, você já encontrou. Vamos ver o outro. 325 menos 205 deu 120. 120 também. Então, o último cálculo que a gente tem que fazer, 205 menos 120, que vai dar 85. ou você faz lá no teu caderno. Você podia ter feito assim. Ah, mas eu não gosto, eu quero fazer 205 menos alguma coisa, que eu não sei o que é, que agora a gente já sabe que é 85, mas não sabíamos antes, Para dá 120. Dá certo também. 5 menos o que dá 0? 5. 0 menos o que? Opa, não dá. Então tem que ser 10. Vamos fazer uma troca aqui. 10 menos o que dá 2? 8. 1 menos o que dá 1? 0. 85. Viu? Tem várias formas de fazer. Agora nós também já descobrimos que é. A letra C. O que vocês acharam do desafio? Quem não conseguiu terminar, não se preocupe, ok? Agora vamos fazer um outro, que ele é menos desafio, mas também tem que pensar. Também. Então, veja, hoje nós vamos trabalhar bastante em nosso caderno para Fazer várias fazer vários situações. desafios, ver a persistência sua nos cálculos, né? Até você encontrar as regularidades que estamos apresentando para você. Exato, vamos ver que nas adições e subtrações tem várias coisas que acontecem que são bem legais. Vamos ver aqui então? Olha a ideia aqui. Vocês estão vendo o quadro lá? Temos vários números. 110, o menor é qual? O menor ali, professora Rosânia? 100. O menor é 100, porque ele fala aqui, ó. Some o menor e o maior número. O menor é 100 e o maior? Ali o maior é 200, professora Rosânia. 200. Ah, é um cálculo muito tranquilo, não precisa nem fazer a operação, né? Exatamente. 200 100 mais 200. ou 200 mais 100 igual a 300. Então, ó, eu procurei o menor e procurei o maior. E daí a gente somou esses dois. Como 1 mais 2 é 3, 100 mais 200, 300. é esse cálculo tranquilo. Não precisa nem pensar muito, né? Então, agora é a vez de vocês. Agora você vai pegar os números do quadro, o maior e o menor do que sobrou, e fazer a mesma coisa até que não tenha mais números no quadro. Isso mesmo. Só que eu vou deixar esse porque vocês precisam copiar a O frase, né? enunciado ali, né? Copiar o Some o quadro. menor e o maior número do quadro. Na verdade, o quadro, se você só quiser colocar, é colocar depois com mais calma, quando você conseguir ter tempo para isso, fica até mais rápido para poder pensar, É né? verdade. Porque o que a gente precisa agora é pensar. Eu peguei o menor, o maior. Aí, o que a gente fez? A gente riscou ele lá, porque já foi. Já foi usado. Ó, o 100 e o 200, que deu 300. Agora eu vou procurar de novo. Qual é o menor agora? O menor agora, professora Rosânia. Acho que é o 150. Acho que não, professora Rosânia. Professora Rosânia, presta atenção. É pra vocês pensarem, senão a gente já dá muita dica. Tem menor que 150 lá. Tem. Então você vai procurar o menor. E também tem maior que Tem maior que 150. Ele 150. também não é o maior. Então você vai agora procurar o menor, o maior, riscar os dois e fazer a soma. Aí vai de novo procurar o menor e o maior até acabarem todos os números do quadro. Fez Tudo então? bem? Tranquilo? Conseguiram entender bem? Pegar os dois números menores sempre, até acabar o quadro, tá? Só precisam colocar eles aqui um embaixo do outro, tá bom? Tá? Eu acho que os cálculos são possíveis fazer mentalmente. Cálculo mental, eu acho. Se você não conseguir, não tem problema. Pode fazer o algoritmo. Vai ter tempo. Sim, nós Nós vamos dar vamos um dar um bom tempo para vocês, ok? Então, agora é com vocês.
Vamos ver? Então, esse já estava. Esse já estava lá, professora Aí o Rosângela. menor não é 150, é 110. Mas quem que vocês acharam? 190? 190 seria o maior depois de 200, né? E somando isso dava o quê? 300 novamente, professora Rosângela. Coincidência, será? É, professora Rosângela, o que você está fazendo aí? E o próximo? O próximo Agora. menor é o 120. Isso. E O maior é o 180. 180. Somando os dois, Vai dar 300. De novo, eu acho professora que é Rosângela. mágica. O que você está aprontando aí, professora Será que é Rosângela? mágica? E o próximo? Agora o menor é o... 130. E o outro, o maior, seria... 170. E não é que deu 300 novamente, professora Rosângela? Vocês acharam tudo 300? Todas as somas deu 300. Vamos ver o próximo. 140 mais 160. Que também dá 300. Agora, os dois não tem menor e maior, né? Somando os dois que sobraram. 150 mais 150 também dá 300. Será que isso é mágica da matemática? Não, professora Rosângela, isso é uma regularidade. Exatamente. Nós temos muitas regularidades na matemática. Temos sim. E se a gente quiser brincar, fazer muitas brincadeiras... Isso aqui foi uma brincadeira que a gente inventou. Mas tem muitas outras que vocês podem fazer que são regularidades. Por exemplo, aquelas multiplicações, 1 vezes o 2, 2 vezes o 2, 3 vezes o 2, todas têm regularidades. Vocês já sabem disso, já fizeram muito. Nós já fizemos aqui na Já aula. trabalhamos aqui. Então, as regularidades, como que nós podemos observar aqui? Se eu fizesse o próximo agora, qual seria? Ó, aqui era 100 mais 200, 110 mais 190, 120, 180. Agora, o próximo aqui, 140, 150, seria quem? 160. Mais quem? 140. Ó, ia ser esses dois trocados, que dava 300 de novo. Professora Rosângela, do 100 para o 110 subiu 10. Subiu 10. Do 200 para o 190 diminuiu 10, professora Rosângela. Será que é isso? Vamos ver. 100, 110, mais 10, 120. mais 10, 130. mais 10, 140. mais 10. 150. Aí desse lado, 200 menos 10, a professora Nilma já falou. 190. Menos 10. 180. E assim por diante, menos 10. 170. E menos 10. 160. Até o 150 menos 10 de novo. Olhem aqui, a primeira parcela, ela aumenta de 10 em 10. E a segunda, Diminui de 10 em 10. e a soma, Sempre dá 300. sempre dá 300. Será que dá para fazer outras brincadeiras que nem essas? Vamos ver mais uma? Vamos ver se a gente achou mais uma? Olha essa. Complete com os números que estão faltando. Qual é a regularidade que você pode observar? Eu tenho 150. Para chegar em 500, quanto falta? A gente pode fazer esse cálculo aqui. 150 para chegar aonde? Em 500. Quanto falta? Se eu montar assim, 0 mais o que dá 0? Mais 0. 5 mais o que dá 0? Mais 5 que vai dar 10. Só bota para dar 10. Isso mesmo. Aí, 1 mais o quê? 1 mais... Aqui nós temos uma mais centena, mais uma um. centena, já são duas centenas. Quantas eu preciso? 5, faltam 3, professora Rosângela. Então, seria 350. Será que é isso? É, 350. Mas que outra maneira eu podia fazer? Eu também podia fazer 500 menos 150. e achar 350 também. Também. Outra forma. Agora é com vocês. Será que vocês conseguem terminar essa tabelinha? Todos têm que dar 500. E aqui não precisa fazer muito cálculo. Você prestar atenção no que aconteceu no outro? Quando ia aumentando de um lado, ia diminuindo de outro. Será que isso aqui também vai acontecer assim? Vamos ver? Então é com vocês. Vamos ver se você dá a mesma coisa? Faça seus cálculos.
E aí, aqui também tiramos, sempre foi 10, somando 10? Não, não é 10, professora Rosane, porque de 150 para 200, a diferença é de 50. Aumentou 50. Sim. Só que se eu aumentar 50 aqui, vai dar 200 mais 400. Não. Lembra, quando aumenta de um lado, tem que diminuir a mesma quantidade do outro. Vamos ver se aqui isso funciona também. Vamos lá. 200 mais 300 dá 500. Dá 500. Um cálculo? Ó, porque 2 mais 3 é 5, então 200 mais 300 é 500. 200 mais 5, 250 mais o que dá 500? 250 mais 250. Exatamente. E o 300 mais o que dá 500? Mais 200, professora Rosane. Ah, é o contrário desse, né? Sim. Já tá feito. 350 mais 150, que é o contrário do primeiro. e 400 mais. Mais 100, eu chego em 500. E qual é a regularidade que você pode observar? O que vocês anotaram lá no caderno de vocês? Aqui já vimos que aumenta 50. 150 mais 50 dá 200. Aqui vimos que então Subtrai 50. exatamente. A segunda parcela diminui de 50 em 50. E a primeira, a primeira não anotamos aqui, mas ela aumenta de 50 em 50. Essa foi a regularidade dessa atividade. Isso. Nós também podíamos fazer uma regularidade aqui. Diminuir aqui, por exemplo. O que será que acontecia? Esse é um desafio que vocês podem montar em casa e desafiar alguém da sua família ou dos seus conhecidos. Será que podemos encontrar regularidade se eu colocar na soma? Por exemplo, aqui 500, depois 400. Ou então 500, 450, se eu invertesse aqui, né? Ou aumentar também. Ou aumenta, Criatividade de vocês. Qualquer um deles tem que só cuidar para ser uma mesma regularidade. Aumentar 50. Lá nós temos o mesmo resultado. No resultado são todos iguais. Na segunda parcela ali, todos estão diminuindo 50 e na primeira todos estão aumentando 50. Isso você tem que cuidar na hora que você for criar uma regularidade para brincar aí. Isso, agora temos uma de subtração. Será que isso também acontece quando aqui está diminuindo? Será que aqui também vai aumentar, que nem na adição? Na adição, um aumenta e o outro diminui. Subtração. E agora? E outro aumenta. Um tempinho para vocês pensarem. E resolver. E resolverem.
vamos ver se você encontrou a regularidade? Então vamos lá. 900 menos o que dá 100? 800. Então agora diminuiu 100 aqui, que vai para 800, então aumenta 100 aqui, vai para 900. Não funciona a mesma regra que na Não adição. funciona, professora. Porque 800 menos 900 não dá 100. Não. Mas e se eu colocar 700? Sim. Ah, dá. Ah, então aqui é subtrai de um lado, subtrai do outro. É isso que você descobriu? Quantidade. Você descobriu isso na sua casa? Que se eu aqui, 900, aqui a gente não pode ficar olhando muito no começo. Tem que ficar fazendo os cálculos. Então, 900 menos 800 deu 100. 800 menos 700 dá 100. 700 menos o que dá 100? 600. Isso. 600 menos 500. 500 menos 400. 400 menos 300. e 300 menos 200. e o próximo seria 200 menos 100. também dava. Então, aqui não aconteceu a mesma coisa. Não foi aumentando e subtraindo, foi só subtraindo. Para que a diferença seja sempre a mesma, que no nosso caso aqui era 100, os números também diminuem, ó. O minuendo diminui de 100 em 100 e o subtraindo também diminui. Diminui de 100 em 100. E daí a diferença vai ser sempre 100. Então perceba que a regularidade na adição nós tivemos adicionando e subtraindo. Na subtração nós tivemos subtraindo e subtraindo para dar a mesma resposta, a mesma diferença aqui no caso 100, né? Mas será que isso sempre acontece? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer junto essas? Vamos, essa a gente não vai precisar se copiar, não. Não, só precisa olhar e pensar junto. Vamos brincar um pouquinho. 35 menos 25 dá 10. O que menos 20 que vai dar 10? 30. Professora Rosa. Porque a gente sabe que 3 menos 2 dá 1. Então 30 menos 20 dá 10. 25 menos o que vai dar 10? 15. 15, exato. Você já pensou nisso? Já tá vendo agora já dá para ver uma regularidade. Vamos completar os outros. Agora não tem mais, então temos que olhar. Aqui foi 35, diminuiu 5 para 30. 25, 20. então 20. 20 menos o que dá 10? 10. Agora, 20, tirando 5, porque aqui era 25, 20, 15. Menos o que dá 10? Menos 5. E agora? 10. Menos o quê? Menos 0, professora Rosane. Tenho 0. 10 menos 0. Então, aqui diminuiu de 5 em 5, aqui também. E deu o mesmo resultado na nossa diferença. Então, novamente, a gente observou que na subtração, se eu diminuo um deles, eu tenho que diminuir a mesma quantidade do outro. Tanto do diminuindo quanto do subtraindo, eu vou diminuir Senão, eu não tenho quantidade. a mesma resposta. Senão, não dá a mesma resposta. Não cria uma regularidade. Exatamente. Claro que na subtração vocês também podem brincar e fazer outras atividades. Mas em que situação isso pode me ajudar além de me divertir? Vamos ver esse probleminha aqui? João quer comprar um computador que custa 5 mil reais. Ele já tem 2.535 reais. Quantos reais faltam para o João conseguir comprar esse computador? E aí? O que isso tem a ver com o que a gente acabou de ver? Vamos tentar resolver lá na sua casa rapidinho esse aqui? Vamos dar um tempinho.
E aí? Achou a resposta aqui? O resultado? Quanto que falta para que João possa comprar o computador? Agora eu vou fazer... Como é que você fez o cálculo? Você fez 5.000 menos 2.535? Seria certo, não seria? Seria Dá a resposta certa. Dá, Só que eu vou fazer uma outra coisa. Você vai fazer de outra forma? Eu vou você fazer vai... de outra forma. Eu vou fazer, em vez de 5.000, porque eu não gosto daquele cálculo todo com aquelas trocas todas. Você não gosta de eu transformar acho que unidades, demora professora muito. Rosânia? Demora muito. Eu vou fazer isso aqui, ó. 4.999 menos 2.534. Agora, da onde você tirou 4.999 e 2.534, se não é esse número que tá lá, professora Rosânia? Ah, eu vou fazer uma mágica. Vamos ver? Quanto que é 9 menos 4? 5. 9 dezenas menos 3 dezenas? 6. 9 centenas menos 5 dezenas? 9 centenas menos 5 centenas? 4. E 4 unidades de milhar menos 2 unidades de milhar? 2 unidades de milhar. Ó, o milagre que eu fiz, a mágica que eu fiz, não deu a mesma coisa que o cálculo de vocês? E como é que você fez isso, professora Rosânia? Por que eu fiz isso? Olhem aqui. Aqui está o cálculo que a gente ia fazer. Olha ali quantas trocas. Ela transformou as unidades lá. Ó, Unidade de deu o milhar em mesmo- centenas, centena em dezenas, dezenas em unidades simples. Sim, o cálculo que a gente sabe fazer na subtração. Exatamente. Só que daí eu não queria fazer todas essas trocas porque eu achei isso um pouquinho chato. Muito trabalhoso. Ah, é trabalhoso mesmo, Aí, professora o Rosânia. que eu fiz? Eu fiz 5.000 menos 1 e eu... Dá 4.999, professora Rosânia. Mas aí eu lembro que nas subtrações, se eu tirava um no minuendo, eu tinha que tirar um. No subtraendo. Por isso que eu fiz 2.534. Tirei um. Ah, você usou uma regularidade, professora Rosânia, Exato. para facilitar o seu cálculo. E foi bem mais rápido. Muito esperta ela, né? Vocês viram que quando a gente sabe as regularidades, a gente pode usar nos cálculos e a nossa vida fica mais fácil. Eu acho mais rápido fazer assim. As duas formas estão corretas. Tá bem certinho, ó, 2.465. Você aprendeu mais uma estratégia de resolução de problemas. Isso funciona sempre na subtração. Então, quando o número é... Às vezes eu posso tirar 10 de um, mas tenho que tirar 10 do outro também. Isso dá certo sempre nos cálculos. Eu acho que vocês podiam treinar isso em casa. Façam algumas tentativas usando a calculadora, também fica bem divertido. Isso. Brinque um pouco com essa regularidade. Isso. Agora, para terminar, nós vamos deixar para vocês uma pequena tarefa para lembrarem depois o que a gente viu hoje, ok? Então, a tarefa são duas sequências aqui que a gente montou e que vocês vão completar usando as regularidades. E não esqueçam de explicá-las depois com as palavras de vocês. Vejam, a primeira é de adição e a segunda é de subtração. Para cada uma tem uma regrinha diferente. Acontece em formas diferentes. Pronto? Vamos lá copiar então?
perguntinhas finais do nosso quiz. Vamos lá. Você lembra o nome do personagem da nossa história? Era Renato? Era Pedro? Era João ou era Isaac? Ah, esse a gente falou pouco hoje. Ah, falamos sim, era o seu João. Isso, mas falamos só uma vez, eu acho que não sei se todo mundo lembra. Não, teve um probleminha com o João também. É verdade. A partir da história, podemos aprender que para conseguir algo, precisamos de pressa, felicidade, alegria ou persistência. Nós aprendemos a persistência, mas tendo alegria, fica mais fácil. Ou juntos os dois ali. Isso, a persistência é super importante, né? O bom humor também. Isso. Marque as duas adições que têm o mesmo resultado. 50 mais 25 dá 75. 35 mais 35? 70. Não são essas duas. Não, são essas duas. 50 mais 35? 85. 25 mais 45? 70. Então é a B e a D. Isso mesmo. Então por hoje é só. E vamos até a nos próxima, despedindo professora. até a próxima aula.